Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 8. O título: Somos as primeiras irmãs gêmeas de Jesus. 1. Quando hoje, ao fim dos primeiros 11 anos do terceiro milénio, eu, Maria, mãe de João Marcos, o do Evangelho, e a minha companheira Maria Madalena, a plena e integralmente libertada por Jesus de todo o sopro de mentira e idolatria, conferir Lucas 8, olhamos para o Ocidente formatado pelo cristianismo, só podemos chorar convulsivamente. 2. Talvez não saibam, mas nós somos as primeiras irmãs gêmeas de Jesus e por isso bem nos antípodas do grupo dos 12. Conhecemos bem os conflitos de Pedro e do seu grupo com e contra Jesus. Os 12 não o suportam, como a omnifragilidade humana. Querem-no Messias, o Messias Todo-Poderoso, de Deus Todo-Poderoso, esmagador dos povos. 3. Somos testemunhas de tudo isso. Chegamos a chorar lágrimas de sangue e sempre esperamos, um dia após outro, ver finalmente os 12 nascer de novo do mesmo sopro maiêutico de Jesus. Mas Simão, chamado Pedro, ou fanático, apelido posto pelo próprio Jesus quando o vê pela vez primeira, não chega a dar esta alegria a Jesus. Pelo contrário. 4. Pedro e o seu grupo tocam o limite do hino humano quando, em lugar de reconhecerem Jesus, a fragilidade humana na sua plenitude e integralidade, negam-no e abandonam-no depois de o terem entregue aos sumos sacerdotes Anás e Caifás, uma espécie de cardeais da Cúria Romana então e de Papa-chefe de Estado. 5. E já depois de Jesus, a omnifragilidade humana ter sido constituído para todo o sempre no maldito dos malditos devido à morte crucificada na cruz do Império, Pedro reconstitui às pressas o grupo dos 12 e na festa do Pentecostes anuncia aos judeus e demais povos: o Messias já chegou, é o Cristo, o vencedor da morte. 6. Perante semelhante traição a Jesus, por parte de Pedro e dos seus companheiros, todos homens sedentos de poder, nenhumas entranhas de ternura, nenhuma maiêutica, nenhum sopro maiêutico, eu, Maria, a mãe de João Marcos, o do Evangelho de Jesus, e Maria Madalena, passamos de imediato à clandestinidade. 7. Os sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém, assassinos de Jesus, juntamente com Pilatos, o do Império de Roma em Jerusalém, mais os seus teólogos ou doutores da lei, bem nos conhecem
e podem fazer-nos desaparecer sem deixarmos rastro. Só na clandestinidade podemos prosseguir como irmãs gêmeas de Jesus. Ainda hoje, a clandestinidade é a nossa casa. Esta postura aprendemos-la de Jesus, quando Ele se encontra conosco pela primeira vez e nos olha nos olhos de dentro, e nós, nesse instante sem ocaso, vemos a luz, o essencial. E nessa mesma luz, nesse mesmo essencial, vemo-nos como nunca nos havíamos conhecido. 9. Em consequência, nunca mais queremos saber da casa do pai, da casa do marido, da casa dos filhos e dos irmãos com os mesmos sonhos de poder do pai e do marido. Tampouco queremos saber dos bens herdados ou acumulados ao longo dos anos. Só praticamos Jesus e o seu projeto político maiútico do reino. 10. Para nós, a clandestinidade é como o ventre de mulher fecundada pela Ruá, sopro de Deus Criador, Abamém. Ninguém a vê passar acontecer. Sempre passa, acontece, quando e onde menos se espera. Como inesperado ladrão. E só sabemos dela, depois dela ter passado pelos frutos de liberdade, autonomia humana. 11. Na casa clandestinidade sempre vemos o invisível e escutamos o essencial. Comemos do pão grávido de sopro maiútico, nunca o da mentira e idolatria. As nossas palavras testemunham Jesus. Conosco estão Marcos, Mateus, Lucas e João. Graças a nós e a eles, Jesus, a omnifragilidade humana é prosseguido, anunciado. 12. Ainda hoje, Pedro e os outros com ele prosseguem aí às escâncaras, a praticar, anunciar o falso evangelho do Cristo vencedor da morte como o último inimigo. Só no universo do poder a morte é sentida como o último inimigo. E é. Mas do poder, nunca dos seres humanos. Assim nos revela Jesus, a omnifragilidade crucificada. 13. Entre Pedro e os outros com ele, mais o seu inventado Cristo e nós, os de Jesus, a omnifragilidade humana crucificada pelo poder do império, há um abismo intransponível. Para seu mal, os povos do mundo continuam terceiro milénio além a ir por Pedro e pelo falso evangelho do seu inventado Cristo vencedor da morte. 14. Resultado: uma minoria cada vez mais reduzida ocupa as cúrias romanas, as sagradas e as laicas de cada geração. E a esmagadora maioria constitui a base, se não mesmo os porões da sociedade, como reserva escrava da minoria. Só da casa clandestinidade vem o sopro maiútico, o mesmo de Jesus.
Mas quem o acolhe? Mesmo entre os da base. Mas quem o acolhe? Mesmo entre os da base. É o fim do capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.